Eu vou ler 5 depoimentos, que vai revelar, lógico, né, personalidades. Para as mães, exceto eu e a irmã Dalvinha e a Dani, né? Todas vocês são mães de adolescente. E por que eu quero compartilhar isso? Eu não vou ser assim hipócrita e dizer, ai, que surpresa desse pensamento. Vocês adolescentes também, com certeza, eu tenho convicção disso, deve passar por algumas dessas situações que eu vou ler aqui. Mas qual é o meu objetivo missionário? E por que a senhora quer ler isso? Porque isso aqui, pra mim, aos meus 50 anos de idade, vão fazer agora em novembro 4 anos que eu não tenho mais filha dentro de casa, que todas estão casadas. Quero aplicar pra quê? Eu quero aplicar pra ensinar e com certeza pra aprender, né? O real motivo desse encontro aqui, eu até queria que a Lene já tivesse chegado pra me falar. O real motivo desse encontro aqui, numa segunda-feira, final de mês, preocupação com a geração que está se formando. Ela não se conquista do dia pra noite. E outra coisa muito importante para filhas, outra coisa muito importante para as mães, assim como vocês não têm um lembrete, uma... Ajuda aí, professor. Eu confesso que eu fiquei sem saber por onde começar. Porque falar sobre a nossa relação não é algo tão fácil para mim quanto pareça para a senhora. A senhora pediu que eu falasse sobre nossa amizade, mas a verdade é que eu sempre senti isso em ausência, mas nunca consegui me abrir ou dividir tudo que eu sentia que era o meu desejo, porque daí nós estaríamos sendo injusta para com os nossos filhos e biblicamente nós arcaremos com essa circunstância. Mas eu gostaria que da mesma maneira que a minha filha sentisse falta, se lembrasse das correções, ela considera uma ausência e hoje também eu vejo que sim. Parecia que era mais fácil corrigir, esquecer a correção, do que perguntar por que de fato nós erramos. Mas eu confesso que é uma lembrança distante, mãe, mas que às vezes ainda dói. Hoje, sendo mãe, eu percebo que algumas marcas da minha criação ainda aparecem em mim. Nem sempre eu consigo demonstrar aos meus filhos todo o carinho e atenção que eu gostaria. Eu reconheço que eu ainda estou aprendendo a fazer isso. Quero que eles cresçam sabendo que podem conversar comigo, embora que eles são homens, eu sei que vai ser meio complicado quando eles ficarem mais adultos. Mas eu gostaria que eles carregassem a lembrança que eu também gostaria de ter. Também quero falar sobre a distância que existe entre nós até hoje. Muitas vezes a senhora pensa que eu sou fria, e eu sei que a senhora diz até pra mim mesma, minha filha, como você está distante. Eu sinto falta. Sinto falta de ligar, sinto falta de uma longa conversa, mas às vezes eu sinto vergonha. Porque eu sinto que a senhora ainda continua muito oculta. A distância não significa que eu a amo pouco. Eu estou aqui. Eu sigo de uma forma. Estou me acostumando com a distância ainda que ela me machuque. Eu nunca pedi demonstrar tudo o que sinto. E a senhora às vezes, sem conseguir pegar o telefone e ligar, eu também sofro por não conseguir ligar e falar o que eu desejo. O meu silêncio nunca significou falta de amor, apenas uma forma que eu encontrei, porque quando eu falo com a senhora, a ausência ainda fica mais forte. Eu não escrevo essa carta como uma prova de culpa, porque eu entendo que a senhora fez mais do que aprendeu. E eu me sinto mal de falar, mas a senhora insistiu tanto. Eu sei que a senhora também enfrentou algumas dificuldades. E a senhora conseguiu, de fato, fazer melhor do que a senhora recebeu. Apesar de tudo, eu amo a senhora. E talvez eu nem tenha sido muito boa em demonstrar esse amor. Mas nunca esqueça, ele sempre existiu e ele é cada dia mais forte. Meu desejo daqui pra frente é que a partir de agora, com essa conversa que tivemos, não sei se a senhora sente ela leve ou pesada, mas eu estou aqui me perguntando se isso está te ferindo. Eu acredito, mãe, que só de conseguir dizer o que a senhora nunca nos perguntou e hoje perguntou, nosso amor vai aumentar e a nossa distância vai diminuir. Eu acho que eu não preciso falar quem é essa filha, ficou claro demais, né? Filha mais velha. Agora tentem adivinhar. Eu fiz 2 perguntas, irmãs, para as minhas 5 filhas. Minha filha de jeito nenhum. A segunda respondeu assim: eu copiaria a sua força. A senhora sempre foi uma mulher muito forte. Mesmo enfrentando tantas perdas e dificuldades,
Eu quase nunca vi a senhora demonstrar tristeza ou desistir. Sempre seguiu em frente, sinceramente, enfrentando a vida com muita coragem. Hoje eu percebo que herdei muito disso. Se me tornei a mulher resiliente, forte e determinada que eu sou, foi porque aprendi, olhando para a senhora, essa força é um dos maiores presentes que eu recebi e é algo que eu quero levar comigo para toda a vida. O que eu não copiaria da senhora, a dificuldade de demonstrar os sentimentos e de criar espaço para um diálogo. Parece que eu sou ruim de diálogo, né, meninos? Quero que meus filhos sintam liberdade para conversar comigo, saber qualquer assunto, mas ainda consiga lembrar da infância em que eu transmiti essa liberdade. Nem que seja difícil de enfrentar, nem que eu tenha que chorar escondido, mas eu queria saber tudo sobre os sentimentos dele, porque hoje eu sinto e consigo entender que isso me fez falta. Quem você acha que é essa? Quem? É conhecida? Eu copiaria da senhora insistência e força de vontade em nos ensinar sempre estar na igreja. Isso antes era horrível e era muito chato. Mas hoje eu vejo o quanto me ensinou e me ajudou. Mãe, eu repetiria isso com os meus filhos. A senhora era muito fechada para conversas amigáveis. Por exemplo, sobre beijo, quando beijava alguém, estava querendo apanhar, né? Gostar de alguém, quando eu sofria por amor, vontades de ir, vontade disso nos obrigava a fazer escondido e ter medo de dividir essas coisas com você. Quem é essa filha? Deve ser beijoqueira, né? Ai, Jéssica é beijoqueira. Essa filha é a Jéssica. Jéssica. Dinâmica, que é a dinâmica da mochila. Alguém já conhece essa dinâmica? Não. Certo. Bom, essa mochila aqui, ó. Essa daqui vai ser a mochila das responsabilidades, certo? Eu vou pôr essa mochila nas costas da Júlia. Vem, Júlia. Vem aqui. Tá leve? Tranquila, né? Bom, eu vou precisar de algumas bíblias, tá? Mas eu vou citar algumas palavras e eu quero que à medida que eu citando as palavras, você vá pegando bíblia por bíblia e vá nas costas da Júlia, certo? Comparação. Pode pôr. Gente, a mochila tem um jeito de ser aberto. Comparação. Mais uma. Redes sociais. Redes sociais. Medo. Ansiedade. Toma, ansiedade é mais pesada. Pressão dos amigos. Pressão. Aparência. Insegurança. Culpa. Oi, meu amor, o que foi, vovó? Rejeição. Rejeição. Tá pesando, Gi? Ou já tá pesado? Pronto, pode fechar a mochila. Júlia, agora eu quero que você dê 10 voltas carregando esse peso aqui. Sozinha, vai lá. Duas. É bonita? Três. Quatro. Cinco. Você andaria daqui até lá o Mercadão com essa mochila nas costas? Tranquilamente, assim, de boa, sem cansar, sem doer? Por quê? Vida pesada. Tem muita coisa aí dentro, né? Pois é, gente. Aí eu pergunto,
Todas as jovens ouviram as palavras que eu fui falando à medida que a Marcelene foi colocando dentro da mochila, as coisas? Vocês ouviram? Todo mundo ouviu? Fala tudo. Foi, ó, comparação, redes sociais, medo, ansiedade, pressão dos amigos, aparência, insegurança, culpa e rejeição. Foram as que eu falei. Mas eu poderia citar muitas outras aqui. E qual que é a ausência, Júlia? Seria mais uma? Você colocaria aí? Pois é. Sabe por que que eu trouxe essa dinâmica, essa reflexão? Pode continuar segurando a mochila, tá? Sabe por que que eu trouxe? Porque muitas vezes nós mães, e os pais também, né? Mas principalmente nós mães, às vezes a gente pensa que os nossos filhos, eles não têm problemas, que eles não têm dificuldades, que eles não têm nenhum peso para carregar, só porque eles não têm boletos para pagar, só porque eles não têm que sair para trabalhar todo dia de manhã cedo, apesar de que algumas academ, ou seja, ainda tem os boletos aí, né, Julinha? E assim, será que os nossos filhos, as nossas filhas, elas têm estrutura para carregar esse peso sozinhas? O que vocês pensam sobre isso? Então, vocês já imaginaram se a Júlia continuar ali em pé a noite toda com essa mochila nas costas? Vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? Ou ela vai querer largar tudo de vez, né? Só que aqui, ó, a gente colocou algumas coisas que o mundo cobra delas. E alguns sentimentos que ela já tem naturalmente só por ser uma adolescente. Uma menina adolescente. São muitas cobranças, são muitas coisas. São muitas coisas. E às vezes a gente não entende que tá pesado, né? Às vezes a gente acha que cabe mais um pouquinho, né, Juninha? Mas tá pesado. E o intuito dessa dinâmica é justamente abrir a mente de algumas mães para que entenda que, por mais que sejam adolescentes, que não tenham uma responsabilidade de carteira assinada, mas elas já carregam tudo isso que a gente acabou de colocar aqui e muito mais. E que elas precisam de... De que elas precisam? Segura a mochila agora, Márcia. Pega assim, puxa pra cima. Ficou leve, Julinha? Ficou mais fácil de carregar? E quem que é a responsável por ajudar ela a carregar isso? É você? Tá pesado a mochila? Tá pesado pra ti? Pra ela também tá, né? Mais pra ela do que pra mim. Pode tirar a mochila, Julinha. Então, que nós possamos pensar sobre isso, né? Em ajudar as nossas filhas a carregar o peso, as coisas que elas carregam. E elas não têm, muitas vezes, estrutura para fazer isso só. Que a gente possa apoiar, que a gente possa conversar e entender esses sentimentos. Quais são os pesos que as nossas filhas estão carregando? O que elas estão levando na mochila? E em que a gente pode ajudar elas a aliviar esse peso? Amém? A mim sempre fala muito isso, né? Que eu me preocupo demais com o que os outros pensam. Porque acho que a gente, hoje, talvez a gente pense que não, que antigamente as coisas eram mais fáceis, mas a gente também era muito comparado. A gente cresceu com isso, com essa comparação. Principalmente eu que fui mãe muito jovem, né? Fui mãe bem jovem, ainda entrando na adolescência. Então, assim, sempre teve muito essa cobrança, essa comparação de sempre pro lado negativo, né? A gente não tinha muito a acrescentar, ou não daria certo, ou não seria a pessoa mais ideal para andar com fulano ou com ciclano para seguir a vida. Então, assim, essa comparação negativa sempre existiu. E só que a gente não aprendeu a lidar, a gente só foi vivendo. Aceitando e vivendo. Não teve esse momento de parar e, não, eu não preciso disso. Então, eu acho que por isso que hoje a gente se preocupa tanto com o que o outro pensa sobre a gente, né? A Júlia até às vezes fala, até a Júlia mesmo fala, mas só tem que preocupar com o que os outros falam, com o que os outros pensam. Sempre que eu vou falar alguma coisa, eu falo assim, mas o que os outros vão falar disso? Então, o que vai acontecer se alguém falar alguma coisa sobre isso? Então, acho que é isso.
Não, e a mãe dela tinha esse negócio de fazer comparação. Desde a hora que a gente acordava, ela ficava tipo, vamos tomar café. Meu Deus, a Jéssica comeu um pão, você comeu 4 pão, Larissa. Por que você não come igual a Jéssica? Aí ela já ficava com raiva de mim, né? Não da mãe dela. Aí vamos limpar a casa junto pra agradar a sua mãe. Aí eu passar pano. Você viu o jeito que a Jéssica passa pano, Larissa? Nossa. É desse jeito que é pra você passar pano, você faz trem igual essa cara. E aí, tipo, e ela tinha muitas qualidades, ela era extremamente inteligente na escola, eu só tirava 10, eu não era. E a mãe dela não via isso, né? Tipo, ela nunca brigava com o irmão. Né, a Larissa era um amor com o irmão dela, assim, a paz que tinha dos dois dentro de casa, eu achava lindo. E eu e minha irmã faltava arrancar os cabelos positivos dela, só o negativo. E sempre fazia questão de estar na frente dos outros, falar. E ela era mais gordinha, e quando tava perto da minha mãe, ela falava, olha aí, tamanho da Larissa, Miriam, o que você faz? A Jéssica não é gorda desse jeito, olha o tamanho da Larissa. Então ela sempre queria pontuar os defeitos da menina, e a menina tinha muitas qualidades. O que isso resultou? Triste. A gente acabou se afastando, né? Mas ela saiu da igreja, é depressiva totalmente. É uma menina linda, gente. Ela é loirinha, branquinha, assim, do olho azul. Sabe aquela pessoa que parece de mentira, né, mãe? Ela é linda, maravilhosa. Só que a minha amizade, que eu era muito amiga da menina, só que eu me sentia desconfortável de ir pra casa dela. Lembra da Larissa, da Sandra? Inclusive, a gente era pra ser amiga até hoje. Era minha amiga da infância. Acabou com a E amizade da aí, bichinha. sempre, ela era minha amiga da igreja, a gente tinha a mesma idade, e eu sempre ia passar as férias na casa dela. A gente era da mesma cidade, enfim. E a mãe dela tinha esse negócio de fazer comparação. Desde a hora que a gente acordava, ela ficava tipo, vamos tomar café. Meu Deus, a Jéssica comeu um pão, você comeu 4 pão, Larissa. Por que você não come igual a Jéssica? Aí ela já ficava com raiva de mim, né? Não da mãe dela. Aí vamos limpar a casa junto pra agradar a sua mãe. Aí eu passar pano. Você viu o jeito que a Jéssica passa pano, Larissa? É desse jeito que é pra você passar pano, você faz trem igual essa cara. E aí, tipo, e ela tinha muitas qualidades, ela era extremamente inteligente na escola, eu só tirava 10, eu não era. E a mãe dela não via isso, né? Tipo, ela nunca brigava com o irmão dela, ela era... Né, a Larissa era um amor com o irmão dela, assim, a paz que tinha dos dois dentro de casa, eu achava lindo. E eu e minha irmã faltava arrancar os cabelos uma da outra. Então a mãe dela nunca via os lados positivos dela, só o negativo. E sempre fazia questão de estar na frente dos outros, falar. E ela era mais gordinha, e quando tava perto da minha mãe, ela falava, olha aí, tamanho da Larissa, Miriam, o que você faz? A Jéssica não é gorda desse jeito, olha o tamanho da Larissa. Então ela sempre queria pontuar os defeitos da menina, e a menina tinha muitas qualidades. O que isso resultou? Triste. A gente acabou se afastando, né? Mas ela saiu da igreja, era uma menina que tinha muitos hoje, aos talentos. 36 anos. Ela é depressiva totalmente, é uma menina linda, gente. Ela é loirinha, branquinha, assim, do olho azul. Sabe aquela pessoa que parece de mentira, né, mãe? Ela é linda, maravilhosa, só que ela não consegue ver a beleza dela. Tipo, a mãe dela, eu sei que ela também tinha os defeitos dela, né? Mas, tipo assim, a mãe dela fazia tanta questão de priorizar só os defeitos, que a menina se acabou. Hoje em dia ela é depressiva. Eu nem converso mais com ela, porque quando você vai conversar com ela, É muito sabe aquela triste pessoa a que história. virou negativa? Ela só consegue ver. A gente sente tanto medo do errar, a gente sente tanto que a gente perde a lógica da realidade. A gente para pra pensar que a nossa filha não foi feita com o nosso pai, foi feita com o marido da gente, e isso causa toda a diferença. Não tem como fazer tais comparação. Educação, isso é a vida do ser humano. Educação, educar os nossos filhos, irmãos, isso vai dar galardão. Ou não, não é verdade? Porque o céu nos confiou alguma coisa. Indo pro lado das jovens, qual vocês acham que é a arma mais poderosa que vocês usam para ofender quando é contrariado? Alguém quer falar das jovens que tá aqui? É poderosíssima essa arma. Raramente vai ter uma filha que não usa, é só um milagre. É a palavra ponta da gaveta, abri e peguei. Na sua vez, você pode, na minha vez eu não posso? Também, mas tem uma mais forte que essa, Tati. Não sei as de vocês, mas as minhas adoravam usar. Todas, é raro, muito raro. Até que eu aprendi como matar essa tese. Não, todo mundo. Eu acho que todo mundo fala. Quem aqui nunca falou eu não pedi pra nascer? A Sofia falou hoje pra mim. Oi, tamo indo. Essa aí eu nem deixei ela vir porque eu achei que ela Essa aí eu de lá de baixo. Eu pedi pra que além de não... Quem é que sabe o que acontece pra entrar no útero de uma mãe? O que ele faz? Tem que chegar lá por E o ovário que tem espoleta. Perna pra quem te... É. Você pensou que tese tola?
E isso é uma arma, pelo menos no tempo, que agora os meninos estão mais modernos, né? Mas eu nem, a Jussara mesmo gravava, né? Acho que ela gravava em vídeo e escutava à noite. Você nasceu no lugar certo. Isso é fato. Sei que tem muitas aqui que nem tem conhecimento, né? Não tem convivência com o pai, com a mãe. Tem outras aqui que preferia 1000 vezes ter a mãe que a coleguinha. Você já viu como os filhos da gente... Mas você esquece que só vai na voz da experiência. A grama do vizinho é mais sempre verde. é mais verde. Até você pisar nela. Vai morar com a mãe da coleguinha pra ver o resultado final da história. Porque eu, principalmente, quando as minhas filhas levavam as amiguinhas dela, eu era muito amigável com elas. Porque, gente, tem que agradar a visita, né? A filha da vizinha é visita. Então, uma coisa que eu quero trazer em consciência aqui, primeiro de tudo, para as filhas, é que você precisa ter essa consciência. Que você nasceu da mãe certa e do pai certo. Missionária, mas é que... Gente, sério, os pais erram. Como é que Deus ia deixar Miriam nascer do José Arnaldo da Magnólia? Errado, Deus se distraiu? Você presta atenção que os conflitos, eles são gerados baseado em quê? Falta de inteligência. Vocês já pegaram um conflito para repensar depois do conflito? Tati, fez um barulho, aí parou e foi pensar lá no barulho que fez. Já fizeram isso? Isso é inteligência. Isso adquire sabedoria. Tanto para os adolescentes quanto para as mães. Eu precisava ter dito isso. Por que eu falei isso? Ou, eu sempre uso o termo, né, de marido e mulher. Melhor fosse ir embora. O camarada não vira a esquina, só dói que ele volte. Por quê? Porque o conflito deixa a gente burro. A tua é a Júlia? Vamos tratar da Júlia. A tua é a Ana? Vamos tratar da Carol. A Júlia nunca vai parecer com a Carol. A Maria nunca vai parecer com a Sara nunca vai... Por quê, gente? Não tem lógica. Não tem base. Aí tem, Lawane, aquele negócio, as coisas boas, copia. E todas nós, mães, cometemos esse erro. Porque o filho do vizinho sempre é mais educado que o da gente, parece. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Eu escrevi muito sobre isso. Aqui tem, irmãs, 19 cartinhas. Aqui tem 19 cartinhas que serão entregues às pessoas com seus nomes. Cada cartinha dessa, eu, como líder, tive um pensamento. E cada irmã dessas cartinhas tem um versículo para ela. Missionária, mas esse é seu pensamento? É baseado no que eu vejo. E baseado no que eu conheço. E baseado na convivência que eu tenho. Né? Que não tem como ser tão profundo que a gente mora em casas separadas. Mas dá para conhecer. Conheço umas mais, outras menos. Só que o que cada cartinha dessa que eu escrevi, eu meditava? Sabia que cada uma de vocês, cada uma de nós, que eu também me incluo, porque agora eu já sou vó, a gente precisa de armas diferentes, gente. Por quê? Porque somos mãe de filhos diferentes. E a gente não tem, como eu disse, um livrinho, Ellen, de inscrição, de instrução. Olha, vamos fazer, faz assim. Só tem uma coisa que todas podem fazer igualzinho, que funciona, e eu não tenho dúvida. O quê? Agora me responda uma coisa com toda sinceridade. É a bússola central da tua casa? Não, missionária, quando eu tô surtadinha, não sei o que fazer, sabe o que eu faço? Eu respiro e eu vou ler Bíblia. Porque, irmãos, olha como a Bíblia é perfeita. Corrige o teu filho com... Vamos lá. Quem das mães que tá aqui, que pega uma vara, agora tem muitos aqui, acho que nem pega mais, né? Mas eu, se precisar, ainda vou pegar, né? Aos 14 eu ganhei. Quem aqui pega uma vara sem ira? Vocês têm noção o quanto amaram pra pensar? Nem ser mãe. Que a gente consegue essa plenitude, Cássia? Você acha que a gente consegue? Vem cá. Até a Ana chegar na plenitude da Bíblia, eu já pegou umas 30 palavras. Já tá com 30 bíblias na cabeça do filho. Vocês têm noção o quanto a maternidade, isso é pra vocês ouvirem, adolescentes e jovens. Vocês já passaram pela cabeça de vocês o quanto a maternidade é difícil? Já pararam pra pensar? Ninguém ensinou a gente a ser mãe. Quem aqui gostaria de copiar sua mãe? Quem aqui olhou pra sua mãe e falou, não vou copiar minha mãe. Minha mãe foi muito fera comigo. Tem alguém aqui? Eu quero conhecer. Rabeme. Rabeme tem cara de mãe calma. Você? Carol? Algumas coisas. Algumas coisinhas. Cássia? Também, minha mãe também foi uma... Mais pra bom ou mais médio? Sua mãe tem jeito de mãezinha boa. A minha mamãe também. Muito Copiaria boa. ela, então. Vocês têm noção o quanto a maternidade, isso é pra vocês ouvirem, adolescentes e jovens. Vocês já passaram pela cabeça de vocês o quanto a maternidade é difícil? Já pararam pra pensar? Ninguém ensinou a gente a ser mãe. Quem aqui gostaria de copiar sua mãe? Quem aqui olhou pra sua mãe e falou, não vou copiar minha mãe. Minha mãe foi muito fera comigo. Tem alguém aqui? Eu quero conhecer. Rabeme. Rabeme tem cara de mãe calma. Você?
Carol? Algumas coisas. Algumas coisinhas. Cássia? Também, minha mãe também foi uma... Mais pra bom ou mais médio? Sua mãe tem jeito de mãezinha boa. A minha mamãe também. Eu Muito copiaria boa. ela, A mãe da minha tá- mãe Raquel? Você tá ficando Mas a parte Não copiaria nada da sua mãe. Não, minha mãe realmente, ela não me deixou nenhum exemplo. Existe alguma filha aqui que pode dizer isso? Ai, que bonitinho, que eu sempre Tati, quis tá colocar bem? da minha mãe, que eu sempre pedi a Deus toda a minha vida. Eu sempre pedi a Deus, desde os 7 anos, quando eu vi minha mãe aceitar Jesus, é ser crente igual ela e ser liberta igual ela. Então vai conseguir, em nome de É ser Jesus. liberta e... Isso é um legado, né? É um legado. E ela, como crente, espelho de crente no mundo, pra mim, a única mulher, assim, não desfazendo da pastora, da missionária. Você tem toda a liberdade, olha Não só. pastor, de irmãos, qual que foi, mas é o exemplo da minha mãe. Isso é um legado muito bonito. Não, E eu desejo. É o melhor legado que uma É o mãe melhor pode legado que uma mãe pode deixar. E eu desejo ardentemente, Tati, que você alcance isso de verdade. Sobre a paternidade. Quantas mulheres que estão aqui que não foram criadas com seus pais? Quantas mulheres? 1, 2, Marcelene, mais alguém que não foi criado com papai e mamãe? 3, Gisele, 4. Mandalvinha foi criada com quem? Mandalvinha também não foi, né? Irmãos, quantos anos a senhora tem? Quantos anos tem sua mãe, Marcelene? 75. Vocês acham que a irmã Dalvinha pode entrar dentro do quarto dela e falar assim, ó, eu vou sair daqui com nenhuma sequela do meu passado? Tem como? Tem como? Tem como, Júlia, você ter algum ressentimento de alguma coisa e você falar assim, não, Miss, a partir de hoje acabou, enterrei. Você acha que dá? Dá tempo? Se tiver? Na adolescência tem um monte que a gente, até depois quando a gente fica mais velha, que nem eu assim, a gente fala assim, toma vergonha. Hoje mesmo eu lembrei de uma coisa, escrevendo a cartinha de você, falei, Miriam, toma vergonha, tu queria um drama, né? Porque nem era uma ferida tão grave assim. Mas isso só vem com amadurecimento. Só que o que nós estamos vendo hoje, irmãs? E eu vou ser muito sincera. Nós estamos vendo um monte de mãe menina. Um monte de mãe menina. O que é mãe menina, missionária? É mãe que querem fazer o que ela gostaria de ter feito. E ela quer isso aonde? Na filha dela. E isso, irmão, é mortal. Não queira. Que nenhuma dessas meninas que estão aqui, não queira que Helena, não queira que Rabeme, que Valentina, o menininho seu, como que é o nome? O Telzinho, a Aninha ali. Não queira. As mães das jovens, adolescentes, irmãs, não queira que elas pensem como vocês pensam. A Jéssica é quase minha cópia, né? Mas eu quero ver pensar do jeito que eu penso. É porque a gente convive mais tempo, lógico, né? De todas nós somos que convivemos mais tempo. E eu acho ela muito parecida, mas tem coisa que ela não puxou comigo, não. Até escrevi na cartinha dela. Isso aí é do seu pai, não quero pra mim, não. Porque também não tem como ter uma filha muito parecida com a gente, não. Gente, fez com o Porsche, né? Não existe essa possibilidade. Só que quando a gente entra dentro da Bíblia Sagrada, acredita que a gente acha a resposta pra tudo. O que está acontecendo então, missionário? A gente não está procurando. Olha só, o processo de gerar uma vida dentro de si, está em Salmo 139, deixa profundamente clara a onipresença e a onipotência de Deus. É impossível exercer a maternidade com excelência e eficácia sem buscar ser a mulher de Provérbios 31. Reconhecer o seu valor com certeza te dará segurança e firmeza. Estrutura a tua base, trazendo estabilidade maternal, e assim te faz entender o fato que salmista Davi diz em Salmo 127. Você tem que, ninguém vai fazer isso pra você, administrar a sua herança. Ô, gente, alguém já viu herança sem conflito? Vocês já pararam pra pensar com o que a nossa herança é comparada? Morreu, papai! Às vezes, coitado, tem uma panela velha. Pois eles conseguem brigar por causa da panela velha? Ô, Miss, voltando uma pergunta. Você falou que a Jéssica é sua cópia. Quem criou mais ela foi, como pai, foi o padrasto. Foi o pastor Jarvis. A Jéssica, eu acho que ela não sentiu tanto quanto a Jussara. Porque ela tinha 3 anos. Filha, assim, puxar o gênero do padrasto como pai? A convivência da Jéssica é A esquisita, ela convivência? puxou muito. Eu acho que é a convivência, porque quando o pastor Jarvis entrou na vida da Jéssica, a Jéssica me fez passar uma vergonha.
Porque eu conheci o pastor Jair, o pastor falou assim, eu posso chamar de pai? Eu queria socar ela. Como vai chamar de pai o homem que eu acabei de conhecer? Mas já tinha um desejo ardente de pai. Porque em casa, quando eu conheci o Pedro, ela tava aprendendo a andar, não sabia falar. A referência de pai dela é o Pedro. Foi o Pedro, que é o Piá. E ele é uma criança adulta. Elas puxaram o gênero dele. As duas pequenas, eu consigo colocar de castigo. Mas ele eu não consigo porque ele é grandinho, é melhor não, tá? A convivência, Tati, a convivência faz muito isso. Por exemplo, eu acho engraçado quando alguém acha que a Juliana, né? Que a Juliana é minha filha, a Jéssica é do Jarbas. Não, porque parece que eu tô com 3 filhos em casa, se eu consigo colocar os dois. Irmãs, e não adianta. Tanto é que aí entra, né, a criação externa dos filhos que a gente não gerou. A convivência vai mudar muito. E por isso a preocupação maior da maternidade. Porque você quer que a sua filha pareça com a vizinha? Queira copiar a vizinha ou você? Isso a gente tem que pensar, irmãos. Mas não é difícil perguntar isso pra filha da gente, Cássio? Minha filha, o que você quer parecer comigo com a sua vovó? Aí você fala assim, minha vozinha é muito mais legal. Só quando a avó dela deu a sua nela pelada que ela mudou de ideia. Então o que acontece, irmãs? A gente tem que se preocupar com esse fato. Tem que, Tati. A gente tem que. Carol, o que você acha de mim? Imagina só, eu esperei ter 50 anos pra saber de fato o que pensavam ao meu respeito. Porque eu não perguntei logo pra elas, estiveram aqui esses dias, né? Eu perguntei porque eu achei necessidade por causa disso aqui. E fui meio surpreendida até no caso. Mas foi muito bom. Então o que eu penso, irmã, sobre a maternidade? Você é profissional de excelência, onde chegar no seu trabalho, alguém vai te levantar lá em cima. Vai dizer que você é o cara. Que você é excelente, que ninguém consegue fazer um trabalho como você. E a resposta vai ser contraditória, porque daí vai parecer que não é a mesma pessoa. Você entendeu? Aí você é uma profissional excelente, mas não conquistou, como diz Provérbios, o coração do seu marido. Mas a sua filha te acha insuportável. Tem filhos, eu acho que essa geração não funciona assim, mas na minha funcionava. Tem filhos que eles querem casar cedo, por quê? Saí de casa. Foi o que fiz. Eu saí de casa, 15 anos. Gente, isso traz um projeto de família? Não, porque não tem estrutura nenhuma. Sabe por que vocês têm que casar, meninas? Sabe por que vocês têm que casar? Vocês têm que casar pra ser feliz e fazer feliz. Primeiro pra ser, pra depois fazer. Primeiro você tem que ser pra depois fazer. Não existe outro equívoco nas mulheres de hoje. Gente, para com essa ideia de que vai existir um... Como que é o nome do filminho apaixonante aí? Dorama. Gente, não tem doramas por aí. Queira viver com a sabedoria que só Jesus pode dar. E lute com todas as forças. Eclesiastes 5. E tenha certeza que Eclesiastes 9:11. Tenha certeza que você vai viver Eclesiastes 9:11. Não é difícil, irmãs. É necessário para ser feliz. A frustração te faz péssima mãe. A frustração nos faz péssima mãe. A infelicidade conjugal é o antídoto para a criação errada. Antídoto é o que contraria? Não, é o veneno, né? Acho que eu falei errado, né? Gente, sem possibilidade de você ser uma mulher irrealizada, você ser uma mulher infeliz, e isso eu falo em todos os aspectos, tá? Começa lá no leito e vai até lá no fundo da cozinha. Uma mulher irrealizada, ela não realiza nada, né, Cássia? Ela para ela e para a sua geração. Só que isso é crime. E não da cadeia, da inferno, que é o pior, né? Que cadeia dá pra um advogadinho, né? Inferno não tem salvação. Então, irmãs, pare pra pensar sobre, primeiro você. Não, missionário, então é pra começar por onde? Vou começar por mim. Isso vai custar caro, não é barato, tá bom? Vida venha ser baseado em Provérbios 16 e 17. Eu desejo isso aqui ardentemente. Vamos lá. Excelência da maternidade. Concluímos aqui? Quem aqui pode dizer pra mim, missionária, ser mãe então não é tão difícil? Alguém pode fazer isso? Não é pra assustar, tá? Que eu quero meu neto. É horrível. Ser mãe é fácil? Não. É difícil, não é? É. Vocês acham impossível? Não. Vocês têm noção dos frutos que se colhe de uma boa maternidade, gente? Gente, é prazeroso demais. Os frutos de uma boa, disso aqui, ó. A excelência da maternidade. Gente, os frutos é prazeroso demais. Esses dias, o menino da Cássia e do irmão Renato, eu vinha subindo, né? Aí o pai dele encostou com o carro dele. Quantos anos ele tem, o Gabriel? 19. Aí o Gabriel encostou com o carro dele, o pai dele já desceu logo. Aí ele demorou um pouquinho, eu mais atrás, né? Eu dizendo pro peixe, amor, você tem noção de como que tá o coração desse camarada com 19 anos? Papai encosta na frente, ele encosta atrás.
Aí eu pensei assim, ele até demorou mais de descer, de tanto prazer que deve ser a conquista. É um fruto da maternidade ou não é? Irmãos, quantos meninos com 19 anos que já tá afundado nas drogas, que já perderam a sua vida? Esses dias eu assisti um de 14 anos que se suicidou com a instrução de um joguinho de celular. Do jeitinho que o joguinho falou, vai num lugar pleno, num lugar de paz, ensinou ele a tirar a vida, porque daí você segue caminho. Daquela anos, filho único, de uma família nobre, pelo que deu pra ver na entrevista, e a mãe, a delegada perguntou pra mãe, a senhora não percebeu nada? Não, ele era um menino muito tranquilo, escola e quarto. Quem tem saúde, escola e quarto, gente? Não, onde que tá a saúde de um adolescente? Júlia, você acha que é saúde? Escola e quarto? No seu caso, escola, trabalho e quarto? Você acha que tem saúde nisso? Quarto é lugar de quê, gente? Dormir. E descansar. Vai ficar o tempo todo descansando, gente? Não tem que descansar primeiro, não? Tem que descansar primeiro? Tem que cansar primeiro, não tem, Ana, que cansar pra depois descansar? Irmã, você tem noção do tanto de pai que tá dizendo que os filhos não dá problema porque ele é tranquilo? Mas ele é tranquilo em quê? Qual que é a tranquilidade dele? Gente, sabe o que é saúde? Ó, saúde é brincar, saúde é se divertir. No caso das adolescentes, quer saúde? Vocês querem, mocinhas aí, vocês querem saúde? Gente, saúde é rir muito. Riam muito. Sejam muito felizes agora. Porque além da mochilinha que a irmã Carol falou, aí depois vai vir os boletos também. Eles dão um trabalho pra gente rir no começo do mês, vocês têm noção. Gente, você não vê mais laços de amizade entre meninas. Por quê? O amigo dela é o celular. Tá perdendo a graça. Só que tá perdendo só a graça? Não, tá matando os neurônios. Tá deixando todo mundo surtado. E isso está acabando com o quê? Com o desejo de vida, gente. O resultado nós já tá vendo. Você entendeu? Ou vocês acham que só tenta ou pensa em suicídio quem tá no mundo? Não, gente. Claro que não. A gente nunca ouviu falar que crente se suicidava. Agora tem pastor que já se suicidou de monte. Ok, porque a sua filha está de boa, porque ela está com o amigo dela. Quem é o amigo dela? O celular. Mas eu quero saber, você saber o que está por trás do celular dela. Isso é perigoso, irmãs. E não adianta usar meio termos. Isso aqui engloba na excelência da maternidade. É porque se eu der esse aparelho aqui, ela não vai me cansar, não. Ela vai te matar depois. Porque o resultado é cruel. E é cruel. Você entendeu? Jovens normais têm atitude de pessoas normais. Você entendeu? Então a necessidade é o quê? Não é a tua filha que manda na sua casa. Não, você não vai fazer ela feliz deixando ela fazer o que ela quer. Porque essa felicidade vai ser limitada. E ela vem sempre com um final trágico. E bem cruel. Por quê? Porque tá errado, irmãs. Não olhar o que seu filho lê tá errado. Não olhar o que seu filho assiste tá errado. Não, mas eles falam assim, é privacidade. Não tem Gente, não existe privacidade. O adolescente vão ler e entender isso. Alguém aqui acha que dá pra construir alguma coisa desconstruído? Vamos para uma construção de casa? Pra vocês entenderem o que é construir desconstruído? Cássia quer moldar a Carol, uma moça de excelência. Mas Cássia tá infeliz. Como é que ela vai fazer isso? Não, irmã, eu só penso no meu filho. Gente, para de ser otário. De verdade. Eu faço tudo pelos meus filhos. Você não tá fazendo nada. Você tá desconstruindo o que era pra ser construído. Por quê? Quem é que vai dar o que não tem, gente? Eu quero que a minha filha seja cheia de esperança. Você não tem? Eu quero que a minha filha sonhe. Não, eu não consegui, você vai conseguir. Vai não, irmãs. Por quê? Porque os nossos filhos... Ó, todo mundo aqui teve mãe com defeito. Eu também tive. Tem coisa da minha mãe que eu queria ser igualzinha ela. Tem coisa que eu não queria nem por perto. Mas tem coisa que eu queria. Mas só que eu tenho uma personalidade. A minha mãe tem outra personalidade. Não, mas minha mãe foi muito ruim e você deu boa. Já pararam pra pensar nisso? Se a sua mãe foi muito ruim, qual é que você deu boa? Não adianta, gente. Tudo tem uma raiz. A planta, por mais sensível que ela seja, ela dá no vaso sem a raiz? Não. A gente puxa, não tem umas que a gente puxa e a raizinha dela é fininha. Mas tem ou não tem? Tem. Então nós não temos uma projeção familiar sem uma construção. Eu quero construir a minha casa. Aí eu peguei um pedreiro que quebrou as duas pernas. Ele vai conseguir fazer a minha casa, gente? Não vai. Por quê? Ele não tem saúde para isso. Ele não vai construir. A família, a base da família, a estrutura da família procede mais da onde, gente? Sexo.
A educação de um filho, quem dá mais? A mãe. Nossa, mas eu acho isso errado, missionária. Ô, gente, quem tem sabedoria? A mulher. De quem Deus cobra sabedoria? A mulher. Vocês acham que por nada, só porque a gente é mais bonita, de certo? Aí o que é a minha preocupação? Os dias atuais. Os dias atuais. Nós vamos encontrar todo tipo de personalidade de mães. O dinheiro é uma necessidade. Quantas das que estão aqui, se parar de trabalhar, a casa vai perecer? E olha, gente, que eu vou ser sincero, filho, tá caro, né? Tá difícil, né? Tá caro, filho, né? Eles querem muito mais do que nós queríamos. E vocês querem dar também muito mais do que eles precisam. Isso é fato real. E só que, ó, a filha que ganhar essa caixinha, cadê a menor caixinha que tá aqui? Pega a menor caixinha pra mim. Caixinha, colocou florzinha. Essa mãe parou pra fazer isso aqui, não parou? Tudo bem, já olhamos aqui que é a Rabem. A Rabem não trabalha pra fora. Pra ser sincero, vocês vão ter que concordar comigo. A mãe que trabalha pra fora, que tiver de fato necessidade em se envolver com uma coisa tão simplesinha, ela parou também. Ela fez também. Por quê? O tempo, ele é administrado com a força do nosso desejo, concorda comigo? Todo o nosso tempo é administrado pela força do nosso desejo. Mas missionária, até brinquei com a coitadinha da casa, né? Que a casa hoje tinha a segunda lascada na casa. Aí o Timão Marcos mandou a casa numa maca, daí eu falei assim, ah, meu senhor, amanhã é a segunda da bichinha de descanso. Porque o céu deixou ser assim na casa. O nosso tempo é tudo que nós temos de mais precioso. Como mãe, como esposa, como mulher. Dói, né? Ó, nós temos que pegar o tempo, e algumas aqui, lógico, tem menos do que eu tenho. Bem menos. Mas ela tem que ter o tempo de quê? De mãe, de esposa, de irmã, de ciclo de oração, de crente, de serva. Ela tem que administrar o tempo dela. Porque, irmãs, a única coisa que vai acontecer com a perca de tempo, e não vai ter mais jeito, é a morte. Acabou o tempo. Quem aqui sabe que dia acaba seu tempo? Ninguém. E os jovens estão morrendo em tonelada, né? Que antes a gente ficava esperando os velhos morrer, né? Agora despencou. Agora tá os novos. Ontem uma menina de 19 anos, né? Onde já se viu 19 anos fartar e morrer? Sabe o que eu entendo com os dias de hoje? A má administração de tempo está gerando conflitos desnecessários com um culpado apenas, a nova geração. Tudo culpa da nova geração. O celular. Terceiro culpado, a falta de atitude de reconhecer que dá para consertar. Não tem meias palavras. Todas nós que estamos aqui, se a gente sair daqui dizendo, não, eu vou mudar, eu vou tomar um posicionamento. Aí, olha o nosso equívoco. O problema é filhos e adolescência, né? Então já sei como que eu vou fazer. Eu vou ter uma atitude. E eu vou mudar com a educação dos meus filhos. Mas você cuidou de você? Tratou as suas doenças? Tratou os seus ressentimentos? Tratou as suas feridas? Gente, ferida não é pra ficar aberta pro resto da vida. E ferida com casca sem ser curada dá BO. Inflama, infecciona, dá até tétano, mata. Já viu o corte que mata? Eu já vi o corte que matou. Deu tétano, morreu. E a gente está fazendo o quê? A gente está dentro da igreja. A gente tem a bússola, a gente tem a Bíblia Sagrada, todo mundo aqui tem Bíblia. A gente tem ensinamentos, mas a gente não se posiciona. A gente coloca a culpa em tudo, a gente coloca a culpa em todas as coisas. E se a gente pressionar como líder, né, a gente ainda ouve assim, senhora não sabe o que eu passei, o quanto que eu sofri. Mas e por que você está repetindo a história? Se não foi bom? E mantém noção do tanto de história repetida aqui, que pode levar para o mesmo desencadeamento de história? Por falta de quê? De cura, irmãs. Por falta de ser curadas. E Deus te deu. Só que Ele te deu, junto com esse presente lindo, uma missão incrível. E essa missão, ela será cobrada. A base central. O que é a estrutura e a base central da família, da construção de família? Um ambiente de amor.
Registre isso na tábua do seu coração. Quando olhamos quem foi Samuel nas mãos do Senhor, olhamos para a raiz de formação. Quem era Ana? Como que Ana resolvia os problemas dela? As frustrações dela? Irmão, como é que a gente quer levar uma casa assim? Como é que a gente quer levar uma casa? Como é que a gente quer? Meu filho é promessa desde o ventre. Não esquece quando ele sai do ventre, agora é com você. Você já escutou isso? Eu escuto direto. Missionária, Deus tem uma promessa desde o meu ventre. É, querida, saiu do ventre. E quando saiu do ventre, agora quem que acompanha ela tem a promessa? Aí, irmãs, nós vamos morrer colocando a culpa na geração. Mas que me gerou foi... Desculpa, eu odeio essa frase. Eu não gosto dela de verdade. Missionária, que a senhora não entende essa geração, não. A geração da minha filha. Quem gerou minha filha? E de que geração nós estamos falando? Porque até onde eu aprendi, irmãos, enquanto seu filho mora debaixo do seu teto, enquanto você alimenta o seu filho, quem é o dono das regras? A mudança de coisas está muito grave. Quem é o cabeça da casa de vocês? Quem é o cabeça da casa de vocês? Meu marido. Tá leve. Quem é o cabeça da casa de vocês, gente? É, Gisela, você eu deixo. Irmãs, você troca uma coisa de posição, né? É porque ele é lerdo, é porque ele é mongo, é porque ele é lento, ele continua sendo cabeça. Você escolheu o lerdo e o lento, problema assim, agora você resolve, né? É verdade, vamos resolver esse problema. Pode falar. Pastora, a senhora falou sobre os pais, né, que administram o filho. Nessa igreja que a gente foi agora, foi uma Jéssica. A Jéssica Desde o início do culto, tá? O menino tava do lado do pai, o menino jogou do início ao fim, no futebol. Criamos errado. Pois é, criamos E errado. estamos continuando. Por quê? É. Raramente você vai pegar um homem e ele vai entender a casa, que a função dele é botar comida dentro de casa. Ele deixa a conta de luz, de água, tudo meio apagar, se cortar a luz, e que a mulher resolve o problema. Por quê? A gente estendeu essa tábua, só que a gente não tá cansado e não estamos aguentando andar em cima dela. Por quê, missionário? Por quê, missionário? Porque nós não é o cara. Esse cara sou eu, não é nós. É ele. Me quer ver uma coisa? Eu tenho meninos e meninas em casa, né? E lá em casa, Roberto, ele é pouquíssimo desenrolado com questão assim de banco, de resolver as coisas e tal. E às vezes eu me preocupo com o quê? Com a imagem que a gente tá passando pros meninos, principalmente, quando ele faz assim, os meninos falam assim, pai, compra isso, não sei o quê. Ah, fala com sua mãe. Ah, fala com sua mãe, que sei o que sua mãe Isso é tão natural, mas tá errado, né? Isso. Então, assim, eu já chamei a atenção dele até algumas vezes, né? E eu tô trazendo isso pra cá, mesmo sabendo que existe isso dentro da minha casa, pra que a gente observe sobre isso. Porque qual o exemplo que está Os sendo filhos passado. refletem nos filhos. Exato, os meninos vão entender que quem que é o provedor do lar, ele ou eu. Que por mais que o dinheiro não seja meu só, né? Que lá nós dois trabalhamos, graças a Deus. Por mais que o dinheiro que esteja lá não seja o meu, teoricamente, porque também lá em casa não tem isso, né? É tudo nosso. Mas o provedor do lar é o homem. Ele precisa ser o homem. Por mais que a mulher também trabalhe. A responsabilidade, É auxílio, né? A responsabilidade disso é do homem. Pois é. De uma desconstrução masculina. Eu tive um fato aqui na escola bíblica, nossa. Nós tivemos aqui um assunto da escola bíblica, irmãs, e uma menina. Sabe o que a menina falou pra mim aqui na nossa salinha? Pega a mão, hein? Meu pai não manda nada. Tem vontade de falar, cala a boca, menino, fica contando pra todo mundo seu Zé Mané. Aí eu até comentei com as minhas meninas, eu falei, cuidado, viu, minha filha, que a gente são meio arretadona, né? Cuidado, por quê? Os filhos veem de outro jeito. A gente vê como nós mais inteligentes. E os filhos veem como pai Zé Mané. Só que elas vão se casar. E sabe o que elas vão fazer? A mesma coisa. Estragar uma, vai fazer Zé Mané também de camisolão. Meu pastor dizia, para gente, tira a camisola, né? E ainda estraga a autoridade do pai, né? Você entendeu? Aí, na educação, nós dizemos o quê? Se homem não manda nada, vai mandar o quê? Já acabou, você acabou com a raça dele. Que cuidado vai mandar? Palavra. Porque não vai funcionar na tua casa, porque você não sabe agora por quê. Então o que você precisa? Tratar você. A gente precisa se tratar. Não adianta, essa é a primeira etapa. Aí você vai tratar desse assunto que a Cássia trouxe em pauta, que é gravíssimo,
Tati, é difícil mesmo, não vai ser fácil. Só que, pra isso acontecer, a gente tem que se despedir de nós. Gente, se despedir de nós dá um trabalho. É a mesma coisa que a gente pedir pra Deus fazer e a gente não sair da frente, né? Continuar com a morte. Ressuscito Lázaro, mas eu não tiro a pedra. Não tirar a pedra. Você já pensou, a maioria das irmãs aqui, que eu sei que tem esses assuntos, você chegar em casa e falar, a partir de hoje eu decidi, eu vou ser a sua esposa. Pensa no susto que o camarada vai levar. A sua função eu não faço mais, é problema seu agora. A bem-aventurança do filho tá no Velho e no Novo Testamento? Tá. Todo mundo sabe disso? Então vamos lá. Tá no Velho e no Novo Testamento. Vai lá, Aninha. Honrar o teu pai e tua mãe para que seus dias prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Deuteronômio 5:16. O que é desonrar pai e mãe na sua concepção? Que no teu lugar aí tá uma rutinha. Efésios quanto, pastor? O que é uma desonra pra você? Efésios 6, 2 e 3. 6, 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Tá no Novo e tá no Velho Testamento. É um pedido, gente? Olha, meninas, se derem, vocês honrem seus pais e suas mães, que eu alargarei os dias. É um pedido, gente? O que é uma desonra, Maria? Achou aí? O que é desonrar? Eu acho que a gente tem uma regra do dia a dia e eu acabo desobedecendo essa regra, que eu sei que vai chatear ela, mas mesmo assim eu faço. Bem, também. Bem expressivo, por isso que eu gosto de quem fala pouco. Quando fala, fala com excelência. Fala aí, Sara. O que é uma desonra? O que é desonrar, Tatiana? Fala. O que é desonrar? Que você acha que ela se sente desonrada quando você faz? Responder ela. Boa. Júlia! O que é uma desonra, Júlia? Não saber calar coisas necessárias. Acho que é uma desonra também você omitir algumas coisas. Profunda agora, hein, Júlia? É uma desonra. Solta, Aninha! O que é uma desonra, Nina? Desobediência. Desobediência. Nath? Lauli? O que é, Lauli? Uma desobediência. Uma desonra. Ajuda eu aí, Andriele. O que você acha que é uma desonra? Eu acredito quando traz tristeza e vergonha para os pais, né? Rutinha, você tá escondida, mas eu sei que você tá aí. O que você considera, Ruth? Você ainda mora com a sua mãe. Já é uma viúva, né? Uma mulher adulta. O que você consideraria uma desonra para a irmã Marisete? Uma desonra? Sim. Eu acho assim que, igual quando as pessoas vão envelhecendo, é muito importante que elas tenham alguém que ouça, né? Alguém para conversar, alguém para desabafar. Forte, e eu acho que para minha mãe, no caso, seria não ouvir o que ela tem para dizer, não ouvir ela falar, né? Que vai ligar no que a Andriele disse, né? Traz uma tristeza ao coração. Irmã Jane, o que é uma desonra, irmã Jane? Missionário, uma desonra. Quando eu era mais jovem, eu respondia muito a minha mãe. Respondia muito ela. E eu creio que hoje, eu sempre falo pra ela. No passado. Eu sempre falo pra ela, não vai por esse caminho, porque isso é errado. E isso vai trazer frutos pra você, vai te atrasar muito, vai te dar muita consequência ruim. Então a desonra é isso, é responder o pai e a mãe. Falta de respeito. Isso. Ciclo, né? Gira um ciclo. Carolzinha? Assim, eu acho que serve pra, tipo assim, uma desonra pra qualquer caso, principalmente no nome do Senhor. Que eu vejo assim, como filho da minha mãe, não só para pessoas que sabem que eu sou filha de Ilene Cássia, mas para quem não sabe também, porque por mais que a pessoa não saiba que ela é minha mãe, eu sei. E assim, também em relação ao Senhor Jesus, né?
a gente tá aqui representando ele. Então, acho que quando a gente faz alguma coisa errada, assim, a gente desonra a imagem da... Chave aí, gente. Quem Imagens. é a mãe desse menino? Comigo. A minha mãe me ensinou nos caminhos do Senhor. Desde meus 7 anos de idade, quando aceitou Jesus. E eu acredito que eu desonrei a minha mãe quando eu me afastei dos caminhos do Senhor e envergonhei a Cristo também, porque a gente envergonha onde eu vivia. Todo mundo vê, ali é crente. Filha Agora de não é crente. mais. Então eu desonrei tanto a minha mãe quanto a Deus. E isso que a Carol falou sobre a imagem, gente. A imagem da nossa casa. Você já pensou como é triste, a gente ouve muito isso? É que é tudo assim. Às vezes tem um coitado de um filho lá que ele tá pagando um preço enorme para ele ser justo. Mas a desonra, ela fica aplacada, sabe Ela disso, mancha, né? Ela mancha, exatamente, ela mancha. Trazendo esse mandamento, que eu entendo que vocês já devem ter ouvido muito isso aqui. Todo adolescente que está aqui são criados na igreja e já deve ter ouvido muito isso aqui. Vocês acham que não tem a necessidade de começar a pensar sobre isso aqui? Assim como eu acredito que as mães vão sair daqui querendo uma mudança, né? Eu penso isso. Vão querer plantar no coração de vocês uma novidade. Irmãs, se tem uma coisa que eu acho bonito, não é os outros ver. Isso de fato, Marcelene, não é os outros ver. Mas tipo assim, você vai sentar no sofá da sua casa junto com a Júlia e vocês vão olhar uma pra outra e vai dizer assim, nossa, como a gente mudou, né? Como aqui em casa as coisas estão diferentes. Você vai, Carol, chegar do seu trabalho, sentar ali com a roda dos seus filhos, não sei qual é o seu costume, e eles vão falar, nossa, tá tudo tão diferente. Tipo, se ocupar com isso. Irmãs, tá muito esquisito. É sério. Não tem como gerar uma família incrível, abençoada, sem gastar tempo com ela. É uma das coisas, sinceramente, que mais tá mexendo com a minha estrutura de líder mesmo, sabe? Achar que dá pra criar filho, que a creche vai educar, eles não vão. Tá aqui uma professora. Consegue, minha filha, dar educação pra 38 menininhos, que já vem mais criadinho? Não vai, gente. E aí a gente faz a pergunta que o Senhor fez. Vai haver fé na terra? Tipo, a sua filha tá crescendo, ela vai se casar, vai construir a família dela. E qual é a base de estrutura dela? Meu pai era da igreja, mas misericórdia, era como se não fosse. Outra coisa que eu acho absurda e tá acontecendo de personalidade das pessoas, irmãos. A dupla personalidade. Nossa, missionária, que forte. É, irmão, por que é dupla personalidade? Na igreja, você é crente, né? Na sua casa é o que já foi dito aqui. Na igreja, você abraça e beija os irmãos. Na casa fala assim, mas que umas insuportáveis. O que você tá criando na mente de uma pessoa, de uma criança que tá sendo formada? De um adolescente? Nossa, mas gosta tanto da Miss. Nossa, mas que a Miss insuportável que fala o tempo inteiro. Ai, mas a senhora acabou de falar que admira a Miss lá, ó, beijou ela lá. A gente pensa que não, Cássia, mas é uma formação de caráter. É uma formação de caráter e não adianta, irmão, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Gente, isso é piada, isso não funciona, não é funcional. Não, na minha casa é do jeito que eu quero. Bem disse você, só dentro da sua casa e na sua frente, porque lá fora... E aí nós queremos cobrar o que não é em si? Vamos! É igual quando a mãe pede pro filho, criança, falar. Fala que eu não tô aqui, cobrador. Isso aí é outra coisa séria, né? Só pra complementar, né? Também falando sobre a questão da honra. Há um tempo atrás, eu vi um pastor ministrando sobre honra. E ele falou algo que eu nunca tinha parado pra pensar. Que a honrar o pai e a mãe, como foi falado aqui, é um mandamento, né? Uhum. E ele não tem como eu posso dizer, uma relação, não é relativo, não é algo relativo, não é algo que vem por merecimento. Honrar pai e mãe é independente do de pai ele merecer ou não, do pai e da mãe merecer ou não. É pelo que ele é. Honra é algo que não é merecido. Honra é como se fosse um título. É pra ser, e acabou. É que nem não tem rei. um É meio que nem termo, rei. O rei né? vai haver ser rei, sempre rei. Então, quando fala de honra, é isso. Independente do seu pai, da sua mãe ser bom, ser ruim ou não. Independente. Você precisa honrar. Ou seja, fazer por ele pelo que ele é e não pelo que ele faz ou merece.
há mais ou menos uns 3 anos, há 4 anos mais ou menos. E eu lembro que um certo dia minha mãe me colocou dentro do carro. Minha mãe me dava sermão muito forte, muito pesado. E eu já era uma mulher, mãe de 2 filhas. E eu me lembro que a gente estava numa avenida. E a mãe começou a falar. E aquilo foi dando no meu limite. Só que eu sempre pensava assim: se eu for responder à altura do que eu desejo responder, não vai ser uma resposta branda. Tem como dar uma resposta? É uma das coisas que eu tô achando mais perigosa para vocês adolescentes, a maioria. Eu vou conseguir dar uma resposta branda? Eu já era uma mulher, já era uma viúva, e eu tinha 2 filhas, já grande, e aquele sermão, Ellen, parece que penetrava a minha alma, tipo assim, meu Deus, essa mulher, ela tem que me conhecer, eu não sou isso que ela tá dizendo, tem lógico isso aqui que a minha mãe tá falando. E aquilo foi me dando um desejo de fazer o que eu nunca fiz, responder à altura agora como mulher, como adulta, agora eu vou dizer pra ela o que eu penso. E de repente, eu me lembro como se fosse hoje, o semáforo tava, a mãe tava chegando perto do semáforo, e eu perguntei pra mim, eu lembro como se fosse exatamente agora. Eu falei assim: Miriam, responde à sua altura e arca com as consequências segundo a palavra do Senhor, ou quando parar no semáforo você desce do carro de surpresa? E aí, automaticamente, o meu coração respondeu: desce do carro de surpresa, não é suicídio nem tentativa. Eu falei: quando ela parar no semáforo, eu abro a porta e desço. E a minha mãe é muito perspicaz. Quando ela foi parando, que eu peguei dela, ela falou assim: eu já sei porque você vai descer, você não quer me responder. Então não faz isso não, filha, eu vou te dar carona. Ela tava me dando uma carona até o centro. O assunto terminou aqui. Aquilo me deu uma estrutura tão grande sobre a excelência de pensar no que vai fazer, que é muito difícil também para adolescente, mas é muito inteligente também pensar sobre isso. Não dá para você ensinar a sua mãe a ser mãe. Você não é mãe e você ainda vai ser mãe. E de certa forma, sua atitude também reestruturou ela, né? Com certeza, ela sabia. Eu achei, sabe o que? Depois que passou toda a ira, que eu fui pensar em casa já à noite, daí eu falei: caraca, claro que ela me conhece, porque eu não disse uma palavra. Ela sabia o que eu ia fazer. Então é uma coisa que eu queria que vocês gravassem nesse coração aí, que é uma folha em branco. A mãe de vocês conhece vocês. Não se iludam. Não se iludam. Ela conhece. Pode ser destabanadinha, assim que nem eu, pode ser falante. Ela conhece vocês bem mais que qualquer coleguinha que você conta tudo. Não tem outro jeito. Ela pode ser desligada, pode trabalhar demais, mas ela te gerou. Você entendeu? Ela sabe quem você é. Agora, onde está o perigo? Você achar que sabe mais que ela. Gente, isso dá uma merda. Por quê? Vai te levar retinho pro caminho da desobediência. E vai acontecer o quê, missionária? Vai encurtar os seus dias de vida. Então, o famoso engole um copo d'água, porque os hormoninhos já estão tudo salteadinho, né? Agitadinho. O famoso... Quem sabe aqui qual é o famoso bebe um copo d'água? Alguém sabe? Ó, a mãe tá lá, ó. Farinha. E você toma um copinho d'água disso, não faz na frente. Como mãe, que é a insistência de criar os filhos da igreja. Agora, como filho, eu acho lindo isso, porque a minha avó, ela é extremamente bocuda. Minha avó é bocuda, se ela fosse minha filha, ela ia apanhar. Ela fala, sabe quando é aquela pessoa que fala sem pensar? Só sai jogando. Eu vejo que ela se arrepende às vezes de coisas que ela falou, mas é o jeito dela, apesar dela, só sai falando. A minha mãe nunca respondeu a minha avó. Então é uma coisa que eu faço com ela. Às vezes eu, depois de casada, tem coisas que ela me fala e eu fico tipo, mordendo a minha boca assim, que você quer responder, mas o que é que nós, adolescentes, não são mais, né? Mas o que é que eu dou de dica pros né? filhos adolescentes? Morde a boquinha e pensa, não é eles que você vai estar prejudicando quando você responde, é você, porque tipo, o resultado de você gritar com sua mãe ou responder ela achando que você tá certa, vai voltar pra gente. Então é uma coisa que eu fazia muito. A minha irmã já não conseguia. Eu passei essa dica pra ela, mas ela não pegou. Então eu via muito de perto a diferença de... Eu queria falar igual ela falou. A Jussara, tem uma vez que minha mãe mandou ela ir no mercado, já era muito tarde. Gente, a pessoa não pensa, é o negócio de você pensar. E a minha mãe falou, Jussara, vai lá no mercado, já tava tarde, ela tinha chegado da escola, tava com preguiça, né, que cansada ela não tava, porque ela não trabalhava, mas enfim. Aí a minha mãe falou, vai lá no mercado e compra, nem lembro o que era, compra tal coisa. Fósforo ficou na história.
Nossa, na hora que ela falou, eu já sabia que era ruim. Ela falou assim, tomara que o tarado me pegue! Aí na hora, e salvei a moça, o pau na boca, assim. Cheguei em show, o beijo dela. Aí, eu olhava e falava, gente, mas é um pouco de burrice da pessoa. Você não quer ir no mercado, mas você vai ter que ir do mesmo jeito. Depois ela foi pro beijo inchado no mercado. Então, muitas foi vezes... muito pra escola de beijo inchado, sabe? Então, muitas vezes, às vezes a mãe também tá errada, a mãe também erra, Não né? desperte aí Mas dos é a nossos nossa filhos. vez de ser mãe? Não, é a vez delas. Então elas podem errar também, deixa, é a vez delas. Cada um vai pagar pelas suas consequências. Então, se sua mãe falou uma coisa pra você, que na sua concepção, ela tá totalmente errada, morde sua boca. Morde seus beijos, eu tinha bastante. Então, engole, entendeu? E fica suave, plena, entendeu? Uma dica pra quem é Tomar ira de vossos filhos. Cada um tem Ai, mãe, não me ira. Faz a sua parte. Ah, mas aí eu fiz a minha parte, ela irou mesmo assim. Vai dar problema, porque tem um justo juiz. A gente tem que lembrar de todas as partes. Então vale muito a pena. A adolescência e a juventude tem a sua força, Eclesiastes 12. Aqui vai englobar o que eu mais amo dizer. Gente, não vem enfiar na minha cabeça que jovem é cansado. Não, já acorda cansado, porque trabalha a noite inteira no sonho. Não, sério, tem alguma mãe aqui que concorda comigo? É possível um jovem ser mais cansado que você, mãe? Não. Tem a probabilidade? Não. Gente, eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o mundo. O negócio tá invertido. Como que alguém que tem... A Jéssica tem 27. Eu tenho 26. Eu tenho... Já tá chegando. Eu tenho 50 anos. Como que a Jéssica vai conseguir ser mais cansada que eu, Ellen? E o organismo não conta, não, gente? Não tem base, não? Coluna, eu já vou fazer 40, já 4. Você entendeu como que a justificativa não bate, não engloba? Não lavei a louça, a mãe tem que entender, gente. Eu trabalho e a pobre da mãe tava onde? Passeando na praça? Já pensou, Cássia, como é esquisito a lógica dos adolescentes? Quer ver uma coisa? Um exemplo bem prático, acho que é a maioria que vai recordar. Se reconhecer. Eu falo, dizendo por mim, eu tinha uma adolescência muito ativa. Eu estudava de manhã, aí às vezes saía da escola, ia pro curso, aí eu voltava do curso, tinha energia pra ir pra igreja. No final de semana eu sempre caçava alguma coisa pra fazer, ia pra shopping, e ia jogar futebol, e brincava na rua, enfim, N coisas, né? E eu praticamente não cansava. Eu lembro que eu dava conta de ir pro shopping de Salvador, que é enorme, e andar, subir, descer. E eu lembro que quando eu ia com a minha mãe, né, lá pro shopping também, mesmo shopping, mesmo tanto que a gente andava, no meio do caminho, minha mãe já tava, nossa, minha filha, minha perna tá doendo, mas eu tô cansada. Aí eu olhava pra ela assim, falava, mas já? Como assim? Gente, hoje, eu não dou conta de andar mais no shopping, no mesmo shopping que eu andava antes, dar uma corridinha. Eu não consigo chegar do trabalho e não sentar. Atenção em pequenas coisas que estão gerando grandes conflitos. Tem que prestar atenção. Não só a mãe, vocês também prestem atenção. É natural que a minha mãe trabalha o dia inteiro, né? Cássia madruga, né? Nati chega lá, a mãe tem que estar descansadona. Não vai render, gente. Vai dar conflito. E conflito vai gerar pecado. E vai gerar maldição também. É triste, mas é real. Olha só. Uma coisa também que eu acho que os adolescentes, os jovens aqui precisam prestar atenção. É o período mais lindo de vossas vidas é ser filho. Porque ser filho é honroso. Gente, vocês vão sentir uma falta dessa casa que hoje parece um problema. Vai dar uma saudade, uma vontade de retornar, mas quer que eu te conte uma coisa? Não dá mais pé. Porque se retornar só dá B.O. Amém? Vamos lá. É preciso entender e querer ser abençoado. Não existe a possibilidade de viver sem saber lidar com esse tempo que passa tão depressa, que é a juventude. Então cria depressa uma amizade. Vocês criam muito depressa uma inimizade com a contenda dentro de si e precisam desfrutar do remédio Provérbios 17, 22. E jamais gerar no coração dos seus pais o que está escrito em Provérbios 17, 25. Queira viver Efésios 6 e 3. Eu vou parar aqui porque o horário já rendeu. Mas nós vamos ter outra oportunidade e vamos terminar. Alguém me lembre disso. Falta um tópico só. Presta bem atenção numa coisa, gente. Filhos, agora. Se você olhar para dentro de você, assim como nós, com a nossa idade, olhamos para dentro de nós,
Vocês vão encontrar conflito, não vão? Jovens não tem conflito? Vocês não tem conflito? Tem conflitos, não tem? Não tem uns que parece que vai matar, morrer. Não vai passar. Nós adultos também temos os nossos conflitos, não temos? Mas só tem uma solução que eu penso e tenho certeza para resolver toda a situação e não vai virar um mar de rosa, mas vai melhorar a vida de todo mundo. Tenham comunhão. Gente, comunhão não é só pro dia da ceia. Eu fico indignada de crente. Comunhão é para nos acompanhar, porque nós somos servos do Deus vivo. Então, gente, tem a excelência de buscar mudança. Mas quer saber de uma coisa muito especial? Façam isso junto. Façam isso junto. Faz junto com seus filhos, faz junto com as suas mães, porque o resultado vai ser muito mais prazeroso. Rutinha, você tá escondida, mas eu sei que você tá aí. O que você considera, Ruth? Você ainda mora com a sua mãe. Já é uma viúva, né? Uma mulher adulta. O que você consideraria uma desonra para irmã Marisete? Uma desonra? Sim. Eu acho assim que, igual quando as pessoas vão envelhecendo, é muito importante que elas tenham alguém que ouça, né? Alguém para conversar, alguém para desabafar. Forte, e eu acho que para minha mãe, no caso, seria não ouvir o que ela tem para dizer, não ouvir ela falar, né? Que vai ligar no que a Andriele disse, né? Traz uma tristeza ao coração. Irmã Jane, o que é uma desonra, irmã Jane? Ai, missionário, uma desonra. Quando eu era mais jovem, eu respondia muito a minha mãe. Cada uma colocou algo precioso aqui dentro, não foi? Difícil, né, gente? Dia 29 parece que eu fiz de propósito, né? Mas não foi. Mas vocês têm noção do que significa isso aqui? É só uma caixinha, gente. Qualquer poderia ir lá comprar, talvez vocês fariam até diferente. Mas o que está acontecendo, escutem aí atrás, tem alguém que está muito emocionado aí atrás, né? Gente, escuta aqui. Tem alguém que tentou colocar aqui dentro, e eu espero que tenha conseguido, que vocês entendam que mãe, ela vai amar vocês independente da data. Ela vai fazer qualquer coisa por vocês. Ela vai defender vocês a burro e punho. E infelizmente tem mães que eu discordo totalmente que defende até quando tá errado. Pecado. Mas é a gana da maternidade, a famosa leoa dentro de mim. E a minha pergunta para vocês que receberam essa caixa é a seguinte: vocês estão devolvendo esse tipo de sentimento de que maneira, gente?